Eu sou a professora Giselda do 4º ano B. Hoje é dia 9 de setembro, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a aula é de matemática, medidas de comprimento. Antes da tia começar a explicar, a tia vai colocar um videozinho explicativo para vocês entenderem como surgiu as medidas de comprimento. Vamos assistir? 2, 3, 4. No episódio de hoje, de onde surgiu o sistema métrico? Você consegue imaginar que difícil seria se cada país tivesse suas próprias medidas? Inacreditável, não é? Mas era assim até o final do século XVIII. As unidades de comprimento, por exemplo, seguiam o tamanho das partes do corpo do rei de cada país. Para facilitar a relação entre os países, foi proposta em 1795 na França uma medida que fosse comum para todos. Assim, surgiu o sistema métrico decimal, que utilizamos até hoje. O metro, por exemplo, foi definido dividindo a distância do Equador ao Polo pela 10ª parte, representada como 10 elevado a menos 7. Ufa, ainda bem! Imagina ter que aprender medidas diferentes cada vez que um novo presidente fosse eleito? Agora que vocês assistiram o videozinho explicativo, a tia vai dar um exemplo aqui no quadro. Ó, tá vendo o quadro da tia? A tia vai medir o comprimento usando a minha mão, com os meus palmos. Olha, tem 1, 2, 3. 3 palmos. Se eu pegar a mãozinha de um aluno, trouxesse aqui e medisse o meu quadro, seria diferente. Entender? Então, nós podemos usar as mãos, os palmos, os passos, o polegar, entre outras coisas para medir. A tia vai deixar uma atividade para vocês fazerem em casa, com alguém da casa de vocês, para vocês verem a diferença. Vocês vão medir a largura da cama de vocês, com as mãos, com os palmos. Depois vai pedir uma outra pessoa para fazer a mesma coisa. E vai ver a diferença. Combinado? Já mediram a cama de vocês? Você e uma pessoa de sua casa? Registre no caderno e observe a diferença. Eu fiz isso na minha casa, no quadro, olha. Esta é a medida do meu palmo. Essa é do meu filho e essa é da minha filha. Tá vendo? Olha a diferença, olha. Então, se eu falasse com meu filho assim, vai no mercado e compra um palmo de uma fita. Ele ia trazer o dele ou a minha? Ainda bem que inventaram as medidas padronizadas. Alguns objetos das medidas que têm as medidas padronizadas, né? Nós temos a régua, que a gente usa na escola para medir coisas pequenas. Nós temos a fita métrica. A fita métrica que a costureira usa para medir, ó, a nossa cintura, o nosso comprimento também, a gente usa a fita métrica para medir. Temos o metro, entre outros objetos, não é? Por que a gente compra metro mesmo no 4º ano? Acertou quem falou ou pensou? Fita, elástico, tecido. Isso tudo a gente chega na loja e pede, me dá 1 metro de fita, me dá 50 centímetros de fita. Não é assim? Agora nós vamos ver alguns exemplos dessas unidades de medidas padronizadas. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Metro é M, centímetro é cm, milímetro mm e quilômetro km. Quando que a gente utiliza um metro? Quando a gente vai medir, não é? Nós, as pessoas, o pano, o elástico. Centímetro, é melhor a gente usar a régua. A gente pode medir um lápis. Milímetro, a gente pode medir uma mosca. E quilômetro é uma distância que a gente percorre de uma cidade a outra. Entenderam? É igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Entenderam? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se tem 10 quilômetros, tem 10.000 metros. Olha um exemplo que a tia trouxe para vocês. Vocês conhecem a cidade de Tocantins, que fica aqui pertinho, né? Então, de Ubá
a Tocantins a distância de 12 quilômetros. Para mim, em Tocantins, eu gasto 12 quilômetros. Qual a distância em metros? Olha, 12 mil metros. Entenderam? Agora, olha ao contrário, olha. Eu tenho 24 mil metros. Se eu for transformar em quilômetro, é igual a 24 quilômetros. Entenderam, quarto ano? Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar. É só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi pra isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas pra isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá pra montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais! É a aula 13, medidas de comprimento. Leia tudo novamente para gravar tudo que a tia falou. Olha aqui, tem alguns exemplos, né? Eles estão medindo. Aí vocês vão virar para a página 27, onde tem os exercícios. O exercício 1 tem uma tabela para responder letra A, letra B e letra C. Lembre da letra maiúscula. Aí a questão 2, tá? Aí vocês vão responder também aqui do lado.
E a questão 3 é um probleminha, tá? Então, lembre da explicação. O valor do quilômetro transformado em metro e o contrário também. Combinado? Quarto ano. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Façam a atividade com todo capricho e com todo carinho. Até amanhã!